Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa série de entrevistas do nono IMPB, International Meeting on Plant Breeding, eu trago aqui para a conversa o professor Evandro, da UFLA, para poder colaborar com a gente em algumas perguntas, ele contar todo o processo dele, a construção de conhecimento e agregar na nossa formação e na formação de futuros melhoristas e futuros geneticistas. Obrigado por estar aqui, professor. Obrigado, vocês prazer. também. Prazerão. Professor, o senhor tem atuado também na formação de recursos humanos, né? Eu acredito que o professor, além da construção do conhecimento, ele também tem a parte de construção de recursos humanos, né? O professor, ele está ali tanto na parte do conteúdo, mas também na equipe, né? Na sua visão, professor, quais são as competências que você acredita que será necessário para os futuros jovens, geneticistas, melhoristas, daqui 5 a 10 anos? Isso. Realmente, a grande missão do professor é formar Sim. recursos humanos, Sim. né? Então, eu faço isso com muita alegria, estudei para isso. E eu acredito que, respondendo a sua pergunta, a genética, você sabe, é uma ciência muito complexa, Sim. né? Eu já estou estudando há 25 anos e aprendo sempre e acredito que vou aposentar ainda aprendendo, né? Então, acho que como conselho para os estudantes, estudarem sempre, não pararem de estudar. Eu acho que a partir do momento que você entra num trabalho, o dia a dia vai consumir, a empresa não vai querer te deixar estudar, vai querer Sim. que você execute, mas é fundamental continuar estudando. Acredito que na medida em que a ciência avança, as perguntas vão ficando cada vez mais difíceis de serem respondidas dentro da genética. Então vai demandar grande conhecimento de matemática, de bioinformática. Então acredito que todas essas competências precisam ser desenvolvidas. E na medida que também que a sociedade avança com tecnologias como celulares, rede social, inteligência artificial, a gente também tem que ter um cuidado, um autocuidado de dosar, né, para que a gente não fique o tempo todo até viciado em rede social e usando, enfim, por exemplo, um chat GPT que vai muitas vezes chegar até a atrofiar o seu cérebro se você para de ler, para de estudar. Sim, Então, teria esses conselhos. Perfeito. Professor, entrando ainda mais na parte da genética, de melhoramento, que é o que a gente gosta bastante, né? Que é o que motiva, eu acho, o grupo, os palestrantes, que motiva todo dia a gente construir o conhecimento, né? Porque eu acredito muito que o conhecimento ele é construído. Você mesmo falou que o professor ele é um formador e é ele que trilha a gente, né? Agora entrando mais uma parte mais específica, professor, em termos de ambientômica, né, environmics, como integrar essa variabilidade ambiental brasileira, né, que é diversa, fortemente diversa, em modelos de predição genética? Porque muitas informações. Sim. E a gente precisa cada vez mais de modelos mais otimizados, né? Como que você pode contribuir e falar pra gente? Não, tranquilo. Eu tenho começado a estudar, né, aplicar ambientômico, acredito bastante, porque, na verdade, o ambiente, muitas vezes, ele compõe mais a variabilidade fenotípica do que a própria genética, Sim. a própria interação, né? Então, acredito muito nisso. Então, eu acho que é um campo ainda aberto do ponto de vista científico, em termos de quais modelos utilizar, eu não tenho a resposta a essa pergunta, quais covariáveis utilizar, Sim. como combiná-las para gerar bons modelos preditivos. Então, acredito que é um campo do conhecimento ainda que ainda precisa de muita pesquisa para a gente avançar. Agora, eu até acabei nem destacando isso na minha palestra, mas também tem um problema do uso da ambientômica. Muitos programas, especialmente conduzidos por universidades ou por pequenas empresas, a rede de ensaio não é tão grande. Sim. Então, para você ter uma boa modelagem de como as variáveis ambientais influenciam na variabilidade fenotípica, você precisa de grandes redes de ensaio, eu diria com pelo menos 15, 20, às vezes mais de 40 ensaios para você conseguir, então, com os mesmos genótipos, para você conseguir captar essa variação de como precipitação, temperatura, variabilidade de solo está influenciando na variabilidade fenotípica. Então tem esse desafio também. Até que ponto vale a pena, né, a gente testar as nossas
os nossos cultivares ou os nossos genótipos em mais ambientes para a gente poder incorporar essa tecnologia. Então, cada programa de melhoramento e cada melhorista vai ter que pensar sobre isso. Sim. E, professor, eu acho que algo que a gente tem falado tanto nas palestras do IMPB, ou até mesmo nas entrevistas, é lidar com tanto dado, né? E a gente fala de environments, a gente fala de muitas informações, né? Seja de diversos aspectos. Como que você colocaria que lidar com essa quantidade de dados e atrelar ele a modelos, como que você diria que a gente consegue ajustar, consegue entender ou captar essa informação que a gente quer pegar dos genótipos, seja as linhagens, seja híbridos? Como que você incorporaria, você aconselha também os futuros geneticistas, melhoristas que quer lidar e quer entrar nessa parte de environments também? Perfeito. Eu acredito que, primeira coisa, normalmente a gente não vai usar o nosso notebook para essa quantidade de dados, né? E especialmente até na questão de SNPs, né? Marcadores moleculares. Você precisa de grandes computadores. Sim. Então, acredito que as universidades precisam possuir servidores de alto desempenho, normalmente servidor Linux, e as empresas também. E você só usa o seu notebook para, de fato, estar controlando Sim. a máquina maior. Então, acho que ter domínio de Linux, ter domínio de alguma linguagem de programação e um domínio sólido de modelagem estatística, o que é muitas vezes complicado. Modelos mistos e modelos de machine learning. Sim. Então, são todos desafios que estão aí colocados, né, para a gente. E talvez uma pessoa só não vai dar conta de tudo de fato. Então, você também ter muita habilidade interpessoal para poder estar integrando diferentes Sim. pessoas para resolver esses problemas que são praticamente impossíveis de serem resolvidos por uma pessoa só. E eu acho bacana, professor, que tanto na sua palestra como vendo resumos do pessoal no nosso evento, também entender quais as covariáveis ambientais para cada cultura, né? Qual tem maior efeito e qual não tem. Isso leva tempo, né? Exato. Leva tempo para você entender qual fator ambiental está sendo de maior influência. E, que nem eu falei, são muitos dados e leva tempo. E a gente precisa de hardware e softwares que são capazes de captar essa informação. E também talvez cada vez mais conhecimento da biologia. Então, por que essa variável está influenciando tanto a produtividade? Sim. E por que num determinado ano aquela variável já não foi tão importante, uma outra foi importante? Então, acredito que o conhecimento da biologia, do metabolismo celular, metabolismo de plantas também vai ser muito importante daqui para frente. Perfeito. E, professor, se fosse para você dar um conselho, ou também atrelado aos desafios que o futuro melhorista, geneticista, seja em qualquer área fenômica, ambientômica, qualquer área dessa grande genética que a gente faz parte, que você aconselha a gente. E o quanto também a formação de grupos como o GEVENC, como o GEM, como o GEM Melhor, pode contribuir na formação dos futuros melhoristas geneticistas. Perfeito. Falei já da importância de continuar estudando sempre, e você tocou num ponto fundamental. Como a gente acabou de discutir aqui, os problemas estão ficando cada vez mais complexos. Para a gente, na medida em que o melhoramento avança, a gente está precisando muito de integrar muitas áreas diferentes e, portanto, integrar pessoas também. Porque não vai ter só um melhorista que sabe de climatologia, que sabe de computação, que sabe de modelagem estatística. Então, esse relacionamento interpessoal ele é muito importante. E é uma coisa que na universidade, nós professores, a gente, primeiro, não tem nem a capacitação para diretamente estar dando um curso, uma aula sobre isso. Então, a gente acaba meio que indiretamente, as pessoas se juntam, como você bem comentou, no GEVENC, nos grupos de estudo, como o GEM lá na UFLA, e isso daí vai criando problemas, acabam acontecendo problemas de interrelacionamento, porque cada pessoa pensa de um jeito, e aí a gente sempre está disposto a ouvir a outra pessoa, colaborar um com o outro, saber que cada um é uma pessoa diferente, que tem um background, uma cultura diferente, vem de uma região diferente do país, e está disposto a aceitar essas diferenças e conviver com elas, mas ao mesmo tempo também saber se colocar na hora certa. E eu
sou muito a favor assim da humildade. Eu falo sempre para os meus alunos, a humildade é o combustível do aprendizado, porque na medida que você já sabe tudo, não tem mais o que aprender, né? Então, você se manter humilde. Estava até conversando com os colegas ali, é muito impressionante você ver o professor Augusto, que sabe muita coisa, mas ele não perde uma palestra, ele está lá anotando tudo, porque é uma pessoa que tem essa humildade. Você não vai ver ele saindo dessa trilha, né, do aprendizado e de estar disposto a aprender com os outros. Então, admiro muito ele. Eu acredito, professor, também que é a humildade de reconhecer que o conhecimento ele é construído, né? Que ele é a soma de várias pecinhas que você vai colocando e que a gente não sabe de tudo. Então, a gente tem que sempre reconhecer e construir o conhecimento. Cada um tem seu tempo e o conhecimento, que nem eu repito falar, ele é construído. E graças aos professores, né? E ao que eles produzem e a formação que eles aplicam na gente, né? Eu sou aluno também, de extremo valor. Perfeito. Professor, eu agradeço imensamente a sua presença tanto no evento quanto na nossa entrevista. É um prazer imenso estar conversando com você. Todo mundo sabe o nível de pesquisador, de professor que você é. E é uma verdadeira honra estar aqui conversando com você, viu? Obrigado, viu? A honra é minha igualmente. Muito obrigado.